O dinheiro é importante, mas os maus também dão o dinheiro. E nós verificamos que naquela viagem que fizemos aos Pantanais de Salvador, há lama do lado oposto à praia, que ainda é tão grande que uma criança cai e desaparece no pau fétido e pútrido. Nós fomos recolher essas crianças e no bar nós compramos uma menina que a mãe estava vendendo por 1 litro de cachaça. E eu lhe perguntei, se a senhora pode vender a eles, venderia a mim? Sim. Aqui me deram 1 litro de cachaça. Eu lhe dei 1 litro de cachaça. Levei a criança. Anotei o endereço dela. Depois eu fui buscá-la. Levá-la para que pudesse viver com a sua criança. Para que pudesse educar a sua criança. Trabalhando através da ternura, da paciência. E hoje ela está no mundo espiritual, colaborando com os alcoólicos anônimos. Quando nós criamos a Mansão do Caminho, tínhamos uma importância que equivaleria à nossa moeda de R$10 aproximadamente. E os Espíritos nos diziam que Deus mandaria os mecenas e que a obra deveria ser revestida de muita simplicidade, tendo como modelo a Casa do Caminho, que Pedro ergueu entre Jerusalém e Jope. Permito-me narrar de Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, um exemplo que narrarei ou recontarei na minha própria emotividade. Nas reuniões de terça-feira, Simão Pedro realizava palestras para as mulheres de Jerusalém, que eram as benfeitoras da casa. À noite era impossível, porque os seus maridos não permitiam. E certa feita, quando Pedro estava proferindo uma palestra para damas de Jerusalém, percebeu do lado de fora uma altercação. A porta se abriu e entrou uma mulher desgrenhada, que se atirando entre as filas, suplicava amparo. A tradição romana tinha como ética de lei não invadir a propriedade particular. Então, os perseguidores judeus também respeitavam a domos, a casa, e ficavam à porta, sabendo que a pessoa sairia. Os cantos gregorianos nasceram quando São Gregório foi perseguido por uma turma de perseguidores romanos e permaneceu na igreja, sem que ninguém saísse. E para que pudessem suportar o cerco, ele começou a balbuciar o canto repetitivo, que passaria à posteridade como cantos gregorianos. Desta forma, a mulher entrou na Casa do Caminho, porque ali estava segura. E Pedro teve um choque, porque era uma meretriz, era muito conhecida. As damas, vendo-a, afastaram-se nesse movimento instintivo de ficar à distância. E então a mulher começou a chorar e pediu a Pedro amparo. Mas era uma mulher impura, e ele seguia a tradição israelita. A mulher impura deveria ser apedrejada até a morte. O que fez ele? Retrocedeu, foi ao seu quarto, que era muito modesto, atirou-se ao chão de joelhos e perguntou a Jesus o que é que ele deveria fazer. Naquele momento em que a sua alma, convulsionada pela dor, e a mente devorada pela dúvida, ele viu delinear-se na parede de taipa a figura luminosa do companheiro querido. E então Jesus perguntou-lhe, que desejas de mim? Senhor, quando tu entraste, não viste aquela mulher pecadora ali à sala? E Jesus lhe disse, não, Simão, eu vi a tua irmã chorando, mas ela é filha do pecado, também tu, Simão. E ela vem pedir apoio, eu não sei o que fazer.
Se tu não sabes o que fazer, eu irei no teu lugar. E então, a figura apareceu deslocar-se da parede e luminosa atravessou a sala, indo na direção da mulher. E Pedro percebeu que se ele amparasse aquela mulher, aquelas damas que lhe eram úteis, que traziam dinheiro para manter a casa do caminho, para manter os órfãos de guerra, para manter os rancenianos e os idosos, os doentes e os infelizes, elas não mais viriam. Porque aquela mulher perturbava as famílias, roubava-lhes os maridos e todas a odiavam. Mas se Jesus foi atendê-la, ele não teve outra alternativa. Levantou-se também e com os olhos empapados de lágrimas, acercou-se daquela mulher, abraçou-a ternamente. E ela perguntou então, e ele olhando para todas, ele disse: fica, minha irmã, a casa é tua. Abraçou-a e levou-a para a intimidade. A maioria das damas não voltou mais. No entanto, Jesus permaneceu com ele. O dinheiro é importante, mas os maus também dão o dinheiro. E nós verificamos que naquela viagem que fizemos aos Pantanais de Salvador, há lama do lado oposto à praia, que ainda é tão grande que uma criança cai e desaparece no pau fétido e pútrido. Nós fomos recolher essas crianças e no bar nós compramos uma menina que a mãe estava vendendo por 1 litro de cachaça. E eu lhe perguntei: se a senhora pode vender a eles, venderia a mim? Sim. Aqui me deram 1 litro de cachaça. Eu lhe dei 1 litro de cachaça. Levei a criança. Anotei o endereço dela. Depois eu fui buscá-la. Levá-la para que pudesse viver com a sua criança. Para que pudesse educar a sua criança. Trabalhando através da ternura, da paciência. E hoje ela está no mundo espiritual, colaborando com os alcoólicos anônimos. A sua criança é avó e está também trabalhando com os alcoólicos anônimos. Preocupemos-nos sim com o dinheiro, mas quando a obra tem o selo divino, ela chega. Lembremos de Francesco Bernardone. Francisco, ergue a minha igreja que está caindo. E ele se despojou de tudo e foi carregar pedras na rua, no ombro. Ele que não era pedreiro, ergueu a igreja de São Damiano. No momento que ela estava sendo glorificada pelo bispo, a voz lhe disse: não é esta igreja, Simão, é a igreja moral. E ele se despiu de tudo para construir a igreja da humildade e da fraternidade. Se o nosso trabalho tiver a bênção de Deus, o dinheiro, que é uma consequência, chegará.